pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio do cursinho Renfio, da área de Humanas, né? Estamos aqui te dando boas-vindas e vamos acompanhar, exatamente todas essas aulas aí que são um preparatório para o Enem. É bom você acompanhar, devidamente as aulas, as correções dos fascículos, para que você possa exatamente estar bem preparado para o Enem. É isso aí. Professor Paulo Sérgio, estamos aqui para trabalhar com você. É isso aí. Olá, caro aluno, cara aluna, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o professor Paulo Sérgio do cursinho Renfio, da área de Humanas, Estamos aqui para mais um assunto da área de cultura e identidade. Olha, não esqueça de acessar lá em YouTube, Enem Matheus Prado, e tire todas as suas dúvidas acerca deste grande evento que está prestes a ser executado, que é o Enem. Prepare-se, tire suas dúvidas, informações necessárias para que você possa ir devidamente preparado para o Enem. Ok. Bom, o assunto que nós iremos agora tratar é a questão da diversidade cultural, basicamente enfocando no primeiro plano o Brasil. Bom, a princípio, sabemos que o povo brasileiro é um povo que tem uma composição étnica miscigenada. Miscigenada porque é uma derivada, É uma derivada, o povo brasileiro é uma derivada, mistura de três etnias, Os brancos, os indígenas e os africanos. Logicamente que por ser o Brasil um país que teve sua formação étnica, a partir desse cruzamento racial entre europeus, nativos e africanos, então você vai ter uma aglutinação também de culturas. Logicamente que das culturas, aquela que vai se sobrepor é a cultura portuguesa, Mas não quer dizer que a única cultura praticada no Brasil seja a portuguesa, não. Existem também aspectos culturais como a herança da cultura indígena e da cultura africana. Então logo podemos tirar a seguinte conclusão, que por ser o Brasil um país de dimensões continentais, um país que teve sua formação étnica, composta por três bases étnicas, e logicamente nesse acasalamento de etnias e culturas, sem esquecer que o nosso país é dividido em polos regionais, região norte, região centro-oeste, região sudeste, região sul, Então essas regiões todas apresentam diversidades culturais. Então como é que nós podemos definir a princípio o que é uma diversidade cultural? Bom, a princípio não se esqueça que cultura é todo um conjunto de elementos, de valores que caracterizam uma sociedade, ok? Então podemos dizer que cada país, cada povo corresponde a uma cultura, ok? Existem culturas que são até bem mais compactas, outras são bem mais heterogeneizadas, é o caso da cultura brasileira, Primeiro porque o nosso país, a princípio, quando eu falei a você que ele tem dimensões continentais, para mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, logicamente que cada região cada região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul tem seus aspectos culturais que englobam, a nossa variedade cultural brasileira. Então, se a nossa cultura ela é diversificada, logicamente que nós temos que abordar os seguintes aspectos, que a variação cultural ela tem uma relação direta com as diferenciações de costumes, de cada sociedade. Bom, existe uma só sociedade brasileira, mas a sociedade brasileira ela é totalmente distribuída espacialmente nessas regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, cada região brasileira apresenta uma determinada e específico padrão de organização cultural, correto? Então, essas variações culturais para cada região identificam a cultura do espaço geográfico, abordando aspectos de culinária,
de vestimenta, de manifestações religiosas, tradições que identificam, né, cada povo de cada respectiva região. Então, podemos dizer que se a nossa cultura é uma cultura híbrida, ou seja, cultura mesclada, é porque ela apresenta não apenas heranças culturais de brancos, indígenas e africanos, mas cada região também tem o seu próprio aspecto cultural, que identifica, né, cada povo de cada respectiva região, certo? Mas é bom também lembrar de um detalhe a você. Quando se fala de brancos, né, a base é a cultura portuguesa, mas não se esqueça que o nosso país, ele também recebeu, né, a presença de imigrantes europeus que vieram para cá, para o nosso país, né? Já basicamente ali a partir do século XIX, é só lembrar, né, dos italianos, dos poloneses, dos alemães, dos ucranianos, enfim, japoneses, chineses, né? Mais recentemente nossos vizinhos, né, daqui da América do Sul, bolivianos, paraguaios, quer dizer, cada elemento que vem para cá, para o nosso país, traz um pouco da sua cultura. Agora, destacando essa cultura branca, né? É o caso dos portugueses, dos alemães, dos poloneses, italianos, né? Enfim, aí tem os amarelos, asiáticos, né? E os nossos vizinhos latino-americanos, os bolivianos, paraguaios, enfim. Então, quer dizer, existe toda uma gama de variedades culturais que identificam cada região. Ó, por exemplo, aqui em São Paulo é considerada a maior cidade nordestina do Brasil. Mas como é que pode, né, esse conceito, essa atribuição de conceito? São Paulo ser a maior cidade nordestina. Mas São Paulo não está no Nordeste, São Paulo está no Sudeste, né? Mas daqui a pouco nós iremos ver, né, por que esse conceito, né? Por que essa atribuição? Logicamente, porque São Paulo absorveu uma grande quantidade de nordestinos, né, que migraram para cá, para o estado, né, principalmente a partir da época da industrialização. Então eles trouxeram, né, para a cultura, né, daqui da região uma forte influência, né, da cultura de seu povo originário do Nordeste, né? Mas também nós temos, né, influências de outros povos, é o caso dos italianos, que também nós temos aqui em São Paulo, né, alguns bairros que adotam festividades religiosas de suas raízes étnicas, né? É o caso, por exemplo, né, aqui em São Paulo, o bairro do Bexiga, né, o bairro do Brás, o bairro do Belenzinho. Então esses bairros eles têm, né, uma forte influência, né, do povo vindo lá da Itália. Pois bem, então, resumindo, a nossa cultura, a cultura brasileira, é completamente heterogênea, né? Não apenas pela herança, né, como eu falei, de brancos, indígenas e africanos, mas também pelos aspectos regionais. Cada região brasileira apresenta um aspecto específico, né, da sua identidade cultural, tá? Então, quer dizer que não se pode pensar que a cultura brasileira é uma cultura especificamente de um povo, não. Ela é completamente variada, mas cada região brasileira apresenta um aspecto próprio da sua cultura, né? Enfocando, mais uma vez, como eu falei para você, aspectos de culinária, vestimenta, manifestações religiosas, tradições e até mesmo alguns aspectos, né? Especialmente com relação ao sotaque falado em cada região, né? Por exemplo, né, alguns povos, eles falam a frase, né, de forma diferenciada, né? Quer dizer, são sotaques, são o quê? São diferenciações, né, de modo de falar, mas o português é o mesmo. Então podemos dizer que a supremacia linguística é o português, mas é uma prova, né, de que cada região tem o seu próprio padrão, né, linguístico. O que explica a nossa cultura ser muito rica em elementos que acaba identificando ser uma cultura mesclada, heterogênea, é exatamente a formação dos povos, né, que acabaram se aglutinando na formação da cultura e do povo brasileiro. O caso dos brancos, dos índios e dos africanos, né? Mas também não se esqueça que o nosso país, ele apresenta dimensões
continentais, um país que tem, né, para mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né, que é dividido regionalmente em 5 partes, né, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, cada região dessa, né, apresenta o seu próprio aspecto cultural. Logicamente que a divisão regional brasileira, ela é assim procedida também por questões culturais, né? E não se esqueça que cada povo de cada região apresenta, né, especificações típicas, né, da cultura no campo da culinária, da vestimenta, manifestações religiosas, tradições, enfim. Mas não se esqueça que a predominância cultural que acabou derivando, né, na nossa cultura linguística é o português, né? Só que o português falado no Brasil, logicamente, não é o mesmo falado em Portugal, né? Mas por quê? Devido à influência, né, de outros povos na formação linguística do povo brasileiro. Bom, então cada região dessa tem o seu próprio padrão. Eu fiz aqui, sinteticamente, né, para cada região brasileira, um aspecto cultural enfocando a culinária, religiosidade e ritmos. Agora, é claro que ao longo do bate-papo nós iremos aqui conversar e adicionar alguns outros fatores, né, que também fazem parte, né, de cada padrão cultural de cada região. Então, começando pela região sul, pergunta que eu faço a você inicialmente. A colonização da região sul, né, ela começou na época da colonização do Brasil no século XVI? Não foi bem assim. Na verdade, a colonização do Sul, ela vai ser uma colonização posterior, né, ao século XVI. Ela vai começar a se manifestar ali por volta, né, do século XVII, XVIII. Lembra que quando a coroa portuguesa ela desenvolveu a pecuária sulina, né, destacando-se a região dos Pampas, então tivemos naquela época, né, uma pecuária desenvolvida por colonos portugueses, né? Então, quer dizer, já existe uma certa influência, né, do povo português ali na região sul, especificamente ali, né, no Rio Grande do Sul. E o estado de Santa Catarina, como vocês já sabem, né, lembra daquela hora que eu te falei que os ingleses, quando eles patrocinaram a fuga da corte portuguesa para o Brasil, uma das exigências foi um porto livre. E onde fica esse porto? Lá em Florianópolis, né? Florianópolis é a capital de Santa Catarina, né? Então, quer dizer, ali naquela cidade nós tivemos no início, né, a presença, né, do povo inglês, dos comerciantes ingleses, né? Mas também não se esqueça que o Paraná, que também faz parte, né, da região sul, ele, de certa forma, teve a presença também, né, de migrantes que vieram para o estado de São Paulo na época do ciclo do café, né? Alguns são italianos, são poloneses, né, ucranianos. Então você pode perceber que a cultura sulina, ela é uma cultura que basicamente foi imposta, né, por esses migrantes portugueses, italianos, poloneses, ucranianos, enfim. Olha, quando você pega nos livros de história, de geografia, algumas cidades brasileiras, vamos citar aqui o exemplo, né? A cidade lá de Gramado, né? Gramado, Joinville, Brusque, Blumenau, né? São Leopoldo. Então essas cidades, elas são cidades que surgiram a partir de colonização de imigrantes europeus, né? Então esses imigrantes vieram de lá e no início, né, criaram um sistema coletivo de propriedade de terra, né? Cada família é uma propriedade privada, forma-se uma cidade, um núcleo, né? Então eles vão desenvolver em cada cidade, né, uma tradição cultural do seu antepassado. Tem essa razão porque que algumas cidades do sul do país, eles mantêm essas tradições culturais. É uma forma de preservar, né, esse rico patrimônio que foi trazido pelos seus antepassados, né? Então quer dizer que no sul nós temos uma forte influência, né, de povos que migraram para cá, para o Brasil, já a partir, né, do século XVIII e XIX. Muito bem, então aqui eu tenho na cultura do sul alguns aspectos da culinária, por exemplo, churrasco gaúcho, né? Churrasco gaúcho é uma tradição, né, dos vaqueiros, né, que criavam gado, né? E se bem que na verdade o charque, né, é um tipo de atividade que eles desenvolviam no sul,
né? Salgava a carne para transportar para cá, para as cidades mineiras, na época da mineração do século XVIII, né? Mas era uma tradição, como é até hoje gaúcha, né? Fazer churrasco de gado, né? O barreado, que é um tipo de carne cozida, né? Que eles também adotam lá, né? E a bebida aqui é o chimarrão, né? O chimarrão é o quê? Bebida de erva, né? A erva mate que eles colocam lá naquele recipiente, né? E faz parte da cultura gaúcha. Inclusive o Papa que chegou aqui em São Paulo, né? Inclusive chegou no Rio, perdão, né? Ontem, uma das petições que ele fez foi o direito de tomar o chimarrão, porque ele é argentino. Então você pode perceber a influência da cultura espanhola, né? Lá no Rio Grande do Sul. A forte religiosidade gaúcha está na festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma das tradições culturais, né? Lá do povo de Porto Alegre, né? E os ritmos famosos, o fandango, que é uma origem portuguesa, e o ano, que é uma origem espanhola. Então você pode perceber, né, que, de certa forma, né, nos estados, especialmente, né, do sul do país, Rio Grande do Sul, então eles procuram preservar, né, esses aspectos culturais, né, do povo que veio de lá da Europa. Bom, a região sudeste, você sabe que é a região mais desenvolvida do Brasil, correto? Inclusive a região sudeste, a partir dela, no século XIX, nós tivemos todo um processo de transformações culturais com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em janeiro de 1808, né? É bom lembrar uma coisa a você, que juntamente com Dom João VI, que ainda não era sexto, só vai ser depois, em 1817, né? Quando a mãe dele faleceu, mas juntamente com Dom João VI, nós tivemos uma vinda de nada mais, nada menos do que aproximadamente 15 mil nobres portugueses, né? Então esses nobres, quando migraram para cá, para o Brasil, fugidos de Napoleão Bonaparte, né? Eles trazem toda uma carga de cultura já, digamos assim, muito mais refinada do que a cultura que era até então praticada no Brasil colônia, né? Então você vai ter um encontro cultural, né, um choque, quer dizer, uma cultura que está num plano já refinado e um país colônia que a cultura ainda é, né, muito fortemente influenciada pela cultura indígena. Então essa é a razão por que com a chegada da corte portuguesa, né, hábitos, costumes, né, e tradições foram refinados e importados para o Brasil, né? Por exemplo, algumas práticas religiosas começaram na época da família real portuguesa, né? Frequentar teatro também, né? Faz parte da tradição portuguesa. Inclusive, o mais antigo teatro do Brasil é o Teatro São João, que foi construído pelo próprio Dom João VI, né? A Biblioteca Nacional, que é um acervo bibliográfico, né? Da literatura e da cultura portuguesa. Então quer dizer que a presença da corte ela vai exercer uma influência muito forte, né, na mentalidade cultural do povo brasileiro. Então frequentar teatro, ler jornal, né, trajar-se de forma mais europeizada, né, ler livros da literatura europeia. Então isso aí forma, né, na sociedade brasileira esse padrão, né, mais europeizado. Então quer dizer que houve uma forte influência, sim, né, da corte portuguesa na vinda aqui para o Brasil. Isso foi no Sudeste, né? É bom lembrar você que a corte portuguesa desembarcou em Salvador, mas ela migrou, né, para o Rio de Janeiro, que naquele tempo era a capital da colônia. Então, sendo a região Sudeste, né, o eixo econômico do Brasil, já a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa, né? Então uma série de mudanças e transformações vão acontecer a partir da capital, Rio de Janeiro. Não esqueça que o Rio, né, ele foi elevado à capital no século XVIII, mais precisamente em 1763, pelo Marquês de Pombal, né? E agora como sede da corte portuguesa, onde vai passar por uma série de mudanças e transformações. Ok. Mas também tem que ver o seguinte, que aqui no Sudeste, no estado de São Paulo, né, nós tivemos no século XIX, segunda metade, um dos maiores ciclos econômicos da nossa história, que foi o ciclo do café, né? Você sabe que o ciclo do café, ele possibilitou a vinda dos imigrantes europeus, né, especialmente italianos, né, que vieram para cá, para o estado de São Paulo, e acabaram sendo, digamos assim, parte integrante, né,
da sociedade paulistana, né? Alguns bairros como Belenzinho, o bairro lá do Brás, enfim. Quer dizer que esses bairros da cidade de São Paulo, eles têm uma forte influência, sim, né? Da cultura italiana, da cultura portuguesa, da cultura também alemã. Por exemplo, aqui em São Paulo tem um festival que acontece, né, todo mês de setembro, que é o festival do Oktoberfest, setembro e outubro, né? Mas também nós temos alguns festivais, né, algumas festas religiosas, como é o caso, né, de São Genaro, enfim. Então, nós temos aqui alguns aspectos que marcam a identidade cultural do Sudeste, né? Por exemplo, na culinária, a feijoada carioca, né? A pizza, né? Que é paulistana, a origem italiana, né? A farofa, né? Feijão tropeiro. É bom lembrar você que o feijão tropeiro, ele é uma das primeiras culinárias daqui do Sudeste do país. Por quê? Porque os tropeiros, quando eles transportavam mercadorias, né, em lombos de mulas, né, então sempre eles davam uma paradinha para fazer aquela refeição, né? Então o feijão tropeiro, ele fazia parte da culinária, né, desses homens, esses corajosos homens, né, que faziam transporte, né, interligando o litoral ao interior, né? As religiosidades frequentes no Sudeste, né, São Genaro, Aparecida do Norte, né? É bom lembrar você que, Aparecida aqui do Sul, né? Aparecida do Sul, aqui em São Paulo, na verdade uma festa religiosa que acontece todo ano no dia 12 de outubro, né? 12 de outubro, nesse mês, é realizada essa festa, que é considerada a padroeira do Brasil, né? Mas nós também temos, né, uma variação de ritmos, o rock, né? É bom lembrar você que São Paulo e Rio de Janeiro, eles marcaram presença no rock nos anos 60, se lembrando da Jovem Guarda, né? Pois bem, também o samba, né, que é, podemos dizer, uma tradição carioca, mas que acabou se alastrando no Brasil, né? Getúlio Vargas foi o presidente que, através do samba, procurou disciplinarizar a cultura, né, de massa, né? O pagode e o rap, que é um padrão cultural, né, urbano, né? E na região norte, que é das regiões brasileiras, a maior, né, a maior região brasileira, que engloba os estados, né, do Pará, o estado do Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas, né, e Tocantins. Você sabe que a cultura amazônica, ela recebe uma forte influência da cultura indígena, né? Podemos dizer que os polos regionais, como é o caso de Belém, o caso de Manaus, que são as capitais, né, o eixo, né, da Amazônia são as duas cidades, né, Manaus e Belém, sem esquecer também de Macapá, Santarém, né, enfim. Mas estas cidades, elas têm uma forte influência, né, da cultura portuguesa e indígena, né? Por falar em influência portuguesa e influência indígena, não esqueça que o Grão-Pará foi palco de uma das maiores rebeliões sociais, que foi a cabanagem, né? Por que cabanagem? Porque o cabana era um homem das palafitas, homem, né, da beira dos rios. Então esse homem, ele vai ser contado em prosa e verso, né? Em algumas obras da música popular, né, da Amazônia, né? Inclusive o poeta Rui Barata compôs uma música chamada Esse Rio é Minha Rua, quer dizer, isso mostra claramente, né, a relação do Amazônida com o rio, correto? Mas existe uma forte influência, né, da culinária indígena, no caso da maniçoba, que é uma culinária que, vamos dizer que a maniçoba é a feijoada do Sudeste, né? A única diferença é que a feijoada é feijão e a maniçoba é o quê? É folha de maniva, né? Pois bem, o pato no tucupi, que faz parte da iguaria da culinária na época do Círio, né? E o peixe assado, né, que é típico lá das regiões, das populações ribeirinhas, né? O peixe assado, o açaí também, que por sinal é uma das nossas marcas registradas, né? Das frutas que o Brasil exporta, né? O Círio de Nazaré, que reúne aproximadamente 2 milhões de pessoas a cada ano, né? A cada segundo domingo do mês de outubro é realizada em Belém essa festa, que é considerada a maior festa católica, né, da América Latina, né? E os ritmos principais, que são carimbó, simbó e sirá. Isso aqui é influência cultural africana e indígena, né? Então, por exemplo, a tradição nordestina, sulina, sudeste, né? Época de São João é comum as quadrilhas, né? As quadrilhas de São João. Já na Amazônia é mais esses festivais, né? Que engloba a cultura regional, correto? No Nordeste, é bom lembrar você que o Nordeste
das regiões brasileiras é aquela que apresenta o maior contingente de estados, né? São 9 estados que formam a região Nordeste. É bom lembrar você que o Nordeste foi, no período colonial, né, o eixo econômico. Se lembrar da lavoura canavieira, da pecuária nordestina, que abastecia a lavoura canavieira. Mas o Nordeste brasileiro, ele apresenta toda uma gama de influência portuguesa, indígena, africana, mas também a presença de outros povos. Não esqueça que, sobretudo, os franceses, né, eles que se instalaram no Maranhão, né, em 1612, fundando lá, né, a Fortaleza de São Luís do Maranhão, uma homenagem ao rei Luís IX, né? E podemos dizer que São Luís do Maranhão é uma cidade que tem uma influência indígena, portuguesa e também francesa, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, lá em Pernambuco, na época da invasão dos holandeses. Não esqueça que os holandeses, eles dominaram o Nordeste por 24 anos, né? Então deixaram uma forte carga da influência, né, na época da presença holandesa naquela cidade, né? Mas o Nordeste, ele também é muito rico, né? Muito rico em variações culturais, né? No campo da culinária, por exemplo, a carne de sol, o baião de dois, o vatapá, o cariru, o acarajé, a broa, a pamonha, quer dizer, são várias iguarias, né, que compõem essa rica, né, culinária nordestina, né? Na religiosidade, nós temos na Bahia a festa de Iemanjá, né, e também a lavagem das escadarias do Bonfim, que é feita pelas baianas, né, correto? E a peregrinação no Juazeiro do Norte, onde muitos fiéis peregrinos, né, vão até o Ceará em busca de milagres, né, do Padre Cícero, João Batista, como eles chamam, do Padre Cícero, o Padre Cícero, né? O Padre Cícero, ele participou de uma das reações nordestinas contra, né, o sistema político lá do Ceará. Muito bem, então o Nordeste, ele tem, né, logicamente, essa variação, né, também no campo do forte fervor religioso. Não esqueça que a colonização brasileira começou por aqui pelo Sudeste, em São Vicente, né? Mas ganhou muita contingência exatamente lá no Nordeste, porque lá que estava o eixo econômico do Brasil, né, na época da lavoura canavieira. Então você vai ter toda uma gama, né, de influências religiosas, né, naquela região. Mas também não esqueça do ritmo, né? Por exemplo, o frevo, a marujada, o forró, o baião, né? São aspectos do ritmo musical do povo nordestino, né? É bom lembrar você que essa palavra frevo, ela vem de freve, que significa o quê? Significa ferver. Por quê? É porque no início do carnaval lá em Recife, né, então era comum que os capoeiras, né, eles abrissem, né, a multidão fazendo aquele gingado de corpo, né? Quer dizer, acabou lá no Recife, né, o frevo, que a origem é freve, que é fervura, né, de massa, né, nesse ritmo musical que faz parte, né, do carnaval lá do Recife. Bom, antes de eu entrar nesse comentário sobre a cultura do Centro-Oeste, quero lembrar uma coisa a você, que quando o presidente JK foi eleito presidente da República, né, lembra daquele slogan que ele usou como lema de campanha? 50 anos de progresso em 5 anos de governo. JK é o presidente que, através desse programa de 31 metas, né, esse plano de metas dele era exatamente promover o progresso nacional, né, mas ao mesmo tempo, como meta síntese, a construção de Brasília, né, que é, no caso, a capital federal. Podemos dizer que a intenção de JK era não apenas transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil, no caso o Planalto Central, mas era também para redescobrir o Brasil e para reintegrar o Brasil, né? Fazer uma espécie de reintegração nacional, visando aspectos políticos, aspectos socioeconômicos e também aspectos culturais. Podemos dizer que Brasília, a capital federal, inaugurada pelo presidente JK, é exatamente, né, a cidade que simboliza o progresso nacional. Pois bem, então o Brasil está na região Centro-Oeste, muito bem. Não esqueça que o Centro-Oeste passa a ser, a partir da década de 60, né, exatamente 50, 60, esse novo eixo político, né, de integração política, integração nacional, enfim. E a região Centro-Oeste é formada, né, pelos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, onde está
exatamente o Distrito Federal, né, que é um estado anômalo. Pois bem, então a região centro-oeste, ela vai, digamos assim, desenvolver essa rica produção cultural numa espécie de aglutinação de elementos, né, de São Paulo, de Minas Gerais, né, e também de outros países, como é o caso, por exemplo, né, de bolivianos e paraguaios. Podemos dizer que o Centro-Oeste ele é, das regiões brasileiras, a região centro que absorve, né, essas culturas que vieram de outras regiões e também de outros países. Logicamente que o Centro-Oeste é exatamente aquela região brasileira, né, que existe uma forte carga da influência, né, da influência nativa e também da influência portuguesa, né. Bom, aqui nós temos alguns aspectos que marcam, né, a culinária do Centro-Oeste. No caso, o arroz de pequi, né, muito gostoso por sinal, né, o arroz carreteiro. É bom lembrar você que o arroz carreteiro, né, lembra muito, né, o feijão tropeiro, né. O feijão tropeiro era dos transportadores de mercadorias lá do século 17, 18, né? E o arroz carreteiro é dos grandes, né, heróis das estradas, que são os caminhoneiros, né? E também o curau e o angu. A religiosidade do Centro-Oeste é marcada pela procissão do fogaréu, né? E também da cavalhada. Interessante que a procissão do fogaréu, ela acontece todo ano, né, em época de Semana da Páscoa, né? Quando eles celebram, né, exatamente esse grande evento religioso católico, né? E a cavalhada é exatamente um festival religioso que lembra muito, né, a cultura medieval, quando os cavaleiros, né, se defrontavam, cavaleiros cristãos, cavaleiros muçulmanos, né? Os cavaleiros cristãos com a indumentária azul e os muçulmanos de indumentária vermelha, né? Então isso é uma forte influência, né, também, né, da religiosidade católica, né? E interessante que lá no Centro-Oeste, né, existe um festival famoso, que é a competição do cururu, que é quando os violeiros, né, eles fazem disputas, né, para avaliar quem é aquele que é o mais capaz, né, de realizar essas músicas, né, que compõem esses festivais. Então é isso aqui. A cultura brasileira, ela é totalmente diversificada, como eu falei para você, né, devido a esses fatores, né, de origem étnica, de influências culturais portuguesas, estrangeiras, que não sejam portuguesas, né, indígenas e, sobretudo, africanas. Bom, a produção cultural, né, brasileira, ela também envolve movimentos culturais de época, né, que, de certa forma, exerceram uma forte influência, né, na situação política e social da época, né. Aí estamos aqui, por exemplo, né, na época do Brasil Império, quando a vinda da corte portuguesa, né, provocou a introdução de alguns valores até então não praticados, o hábito de leitura, né. Então é na época do Brasil Império que surge lá, né, as primeiras manifestações literárias, né, destacando-se o romantismo, né, posteriormente o realismo, o simbolismo, o parnasianismo. E já no século XX tivemos o modernismo, que foi um movimento de vanguarda, né, ocorrido aqui em São Paulo na década de 20, destacando-se alguns movimentos, no caso o movimento verde e amarelo, o movimento pau-brasil, o movimento antropofágico, o movimento regionalista, né, que teve como destaque alguns autores da nossa literatura que tentam resgatar, né, a nossa identidade cultural pela literatura. Mas não se esqueça que ainda nos anos 50 tivemos, né, algumas manifestações culturais de origem nativa brasileira, no caso do samba, né, o samba original, e também uma certa influência cultural norte-americana, né, que foi no caso a bossa nova, né. Podemos dizer que a bossa nova ela foi uma mistura de samba, né, com um pouco do padrão cultural norte-americano, que é o jazz e o blues, correto? Nos anos 60 tivemos, né, as manifestações, no caso da Jovem Guarda, né, que foi uma espécie assim de mistura de Beatlemania com Elvismania, que influenciou muito a geração dos anos 60, né? Mas é bom lembrar você que a Jovem Guarda ela não chegou assim a desenvolver qualquer crítica, né, contra o regime militar, certo? Mas também é bom lembrar que a Tropicália, né, que foi um movimento bem mais agressivo do que a Jovem Guarda, porque a Tropicália ela procurou através da música, né, fazer algumas sátiras, né,
e críticas ao regime. E sem esquecer também da música de protesto, né? Destacando-se Geraldo Vandré, né, com a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, né, que na verdade era uma espécie de hino da juventude, né, na época do regime militar. Mas também é bom falar que muito antes, na era Vargas, né, alguns aspectos que identificam a nossa cultura é o caso, por exemplo, do futebol e do samba, né? É bom lembrar você que o futebol e o samba acabam sendo considerados as marcas, né, da nossa cultura brasileira, mas tem que ver que o samba e o futebol, no início, eles não eram valorizados, né, pela elite, até porque o samba, né, num primeiro momento era o quê? Era ritmo musical lá dos escravos, né, dos mulatos lá do morro, né, e foi preciso que o governo interviesse nessa questão, né, através do samba, despenalizando a cultura. A mesma coisa o futebol, né? O futebol, ele, no início, ele foi introduzido no Brasil, né? Para que os operários, né, se distraíssem, montando lá seus clubes, né? E acabou se transformando num esporte de massas, né? No início, o futebol era um esporte de elite, depois no Brasil já vai ser, né, esporte de massa. E vamos dizer que o presidente Getúlio Vargas, ele que vai, através desses padrões culturais, né, interceder para promover a cultura brasileira, correto? E nos anos 70, né, tivemos no Brasil também, época do regime militar, né, que procurou proibir toda e qualquer forma de manifestação de produção cultural que fosse afronta ao regime militar, né? Podemos dizer que a lei de censura foi veementemente radical, né, no combate à liberdade de expressão e de produção literária e até mesmo cultural artística, né? E mais recentemente nós temos uma lei que foi editada, né, no ano de 1991, né, no dia 20 de dezembro de 2012, né, na época do presidente Collor, né, foi aprovada a Lei Rouanet, cujo objetivo maior é exatamente, né, a promoção cultural. Através dessa lei, né, se estabelece uma regulamentação e incentiva a produção cultural. Podemos dizer que o Estado ele vai tentar fazer uma espécie de correção de um erro histórico, porque até o regime militar não havia, assim, por parte, né, do Estado essa preocupação em fazer o patrocínio direto, né? Então, com essa lei, a iniciativa privada ela vai desenvolver uma política, né, de incentivo, né, àqueles que realmente estão enganjados, né, nesse projeto cultural. É isso aí, nós fechamos aqui a nossa aula, né, da área de cultura e identidade. E olha, não esqueça de acessar, né, lá o nosso site, né, www.guienem.org.br, e ao acessar este site você vai exatamente ter acesso, né, aos nossos materiais que envolvem vários fascículos, né, que compõem as várias competências do Enem. Adquira esse material, não perca tempo, a edição é limitada, aproveite logo, né, para que você possa também estar devidamente preparado para o Enem. Aqui é o professor Paulo Sérgio, aqui fico. Muito obrigado pela atenção dispensada, sucesso e bola para frente. Galera, ok, olha, muito obrigado pela atenção dispensada aí, né? Eu agradeço a você por ter nos acompanhado nessas aulas, né, de humanas do Enem. É isso aí, olha, qualquer dúvida que você tiver, você acessa nosso site e lá você vai tirar todas as dúvidas acerca do Enem. Um abraço, sucesso na prova do Enem. Tchau, pessoal!